Quem vai me ajudar nesse bate-papo super importante é a doutora Tereza Galvão, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, mediadora e juíza leiga. Muito obrigada, doutora Tereza. Seja muito bem-vinda ao nosso Família. Obrigada pelo Tudo convite. Bem? Sente-se aí. Estamos em casa. Doutora Tereza, eu queria agradecer inicialmente a sua vinda para cá, a sua atenção, o seu cuidado de ter aceito prontamente o nosso convite. E vamos falar aí sobre um tema super importante e muito caro às mulheres. Então, fique muito à vontade e espero que você adore essa experiência de estar aqui conosco no Família na Real. Ai, com certeza. Muito obrigada. Sou uma admiradora já sua, doutora Rosa Formiga, defensora de família. Eu tive a honra de estagiar na defensoria também, então eu carrego muito respeito aí por toda essa classe. Muito obrigada. Doutora Terezinha, a gente vai iniciar logo conversando sobre quando configura a violência doméstica e familiar contra a mulher e qual é o conceito de família na Lei Maria da Penha. A gente já teve aqui um outro programa em que a gente falou sobre violência doméstica com a doutora Natália, que é delegada de polícia. Foi muito bom, até recomendo os telespectadores, se quiserem também assistir novamente esse programa, mas foi mais num viés criminal e hoje a gente vai falar nesse âmbito também, mas a gente vai trazer as questões aí, a interface com o direito das famílias também. Sim, é exatamente isso, né? Por vezes o direito de família e o direito penal, né, que é a seara criminalista, eles se interligam. Por conta disso, né, ou crimes contra a honra ou violência doméstica e familiar, que acontece muito realmente. Infelizmente, os índices são alarmantes ainda, apesar da Lei Maria da Penha já ter quase 20 anos, né? No próximo ano ela faz aniversário de 20 anos. E realmente ainda tem que ter muito cuidado com toda a abordagem, com todas as estruturas, né, que envolvem aí essa lei, que é uma lei bem complexa, né? Ela envolve tanto a parte criminal, como ela aborda também a parte da família, a parte da assistência social, né? E desde o início logo já delimita, né, que família não é só aquela família tradicional através do casamento, não, é muito mais do que isso, né? Muito mais do que vem do direito civil. A Lei Maria da Penha, ela traz até o que a nossa Constituição não trouxe, né, que foi esse conceito muito abrangente aí de família, ligada por afeto, como se consideram, né, as pessoas aparentadas por vínculos naturais ou apenas vizinhança, morarem, não necessariamente que moram juntos, mas os que moram juntos ali, até como uma empregada doméstica que às vezes mora e não tem vínculo sanguíneo, mas está ali, né? Às vezes por escolha. Inclusive, doutora Tereza, muitos familiaristas se valem até do conceito de família da Lei Maria da Penha em suas aulas, considerando essa ampliação do conceito, que é uma visão moderna do direito das famílias contemporâneo, que essas novos arranjos familiares, novas configurações familiares, eu e o doutor Elton também falamos aqui em nosso programa passado sobre essas novas configurações familiares, que envolvem muito mais, como você disse, dos laços sanguíneos, que envolve afeto, que é aí quase que um princípio norteador do direito das famílias, não é isso? Da afetividade, na afetividade em busca da felicidade. Exatamente. E cada um tem o seu conceito de felicidade, né? Que pode ser diferente. A gente até trouxe a visão eudemonista hoje, que é bem falada em nossa área, que é esse objetivo maior na constituição da sua família, que é a busca pela felicidade, não é isso? Exatamente. E na Lei Maria da Penha, então, ela vem aí com esse conceito bem ampliado, né? Como você disse, muito além desses vínculos sanguíneos. Isso, então, a Lei Maria da Penha, ela descreve como violência doméstica e familiar, aquela violência que ocorre no âmbito doméstico, por familiares, por vizinhos, por parentes, por pessoas ali próximas, que se consideram próximas, né? Que tem aí por escolha ou por vínculos naturais. Certo. Então, esse conceito ampliado é exatamente para que, na tipificação, não é isso, do conceito de violência doméstica, você entenda o que é que significa esse doméstico, não é isso? Ou seja, a gente sabe que tem vários tipos de violência, além da violência física,
E eu queria que você falasse um pouco, doutora Tereza, porque, inclusive, muitas mulheres, elas sofrem violências que não são violências físicas e, por vezes, elas entendem que não estão sofrendo e permanecem naquela relação tóxica, aquela relação adoecida, como a gente diz, sem ter o conhecimento necessário do que se trata e do que é uma violência. Pronto, então a violência doméstica, que pode ser praticada por qualquer pessoa nesse âmbito doméstico e familiar, independentemente de coabitação, por ex-companheiro, por algum ficante, como as pessoas dizem, não precisa ser pelo companheiro em si, né? E a vítima é mulher, né? E pode ser praticada por outra mulher, inclusive, né? Agora a lei acoberta as vítimas mulheres ou que se consideram mulheres, né? Tem essa roupagem aí, independentemente da orientação sexual. E a violência pode ser, além da física, né, que é a mais conhecida, pode ser psicológica, pode ser moral, pode ser patrimonial e sexual, além da física. Então, você tem que ficar atento a tudo isso e ao ciclo da violência, né? Que não é só quando a mulher está apanhando que ela tem que buscar ajuda. O ideal é que se busque antes, né? Antes do iminente feminicídio. Certo. E você podia falar um pouco dessas violências, doutora Tereza, apesar do nome ser autoexplicativo, mas eu acho importante a gente falar um pouco de como se dá ali aquela violência psicológica no âmbito familiar, a violência patrimonial, a violência sexual, um pouquinho de cada uma para o nosso telespectador entender. Pronto, a violência física, que é a mais conhecida, são agressões, às vezes empurrões, não precisa deixar marcas necessariamente, né? Mas tem vários graus, né? Tem a lesão leve, tem lesão grave e assim, o ideal é que quando aconteça se busque para fazer o exame de corpo de delito, né? Mas não é necessário produzir essas provas, mas é sempre bom ir atrás para tê-las se necessário for, né? Então, quando puder ter alguma testemunha, filmagens, fotos, exame de corpo de delito, sempre quanto mais provas, melhor para a sua defesa. E, além da física, né, que pode ser até um simples empurrão, isso já é uma violência física, né? Além da física, nós temos a violência psicológica, que é aquela que às vezes dói mais do que a física, né? Que é ficar abusando, tem o gaslight, que é uma prática de tentar fazer com que aquela vítima duvide da própria sanidade mental, né? Dizer que ela tá louca, que ela tá imaginando coisas. Muito comum nos relacionamentos, não é, doutora Tereza? Em uma discussão, quando a mulher ela tem ali uma postura mais firme, o parceiro diz, você tá louca, não é isso? Exato. Fazer com que a mulher tenha essa dúvida do próprio, não é isso? Da própria sanidade mental. Excelente. Isso é muito grave. É por isso que a gente, né, relaciona tanto o nosso trabalho com o trabalho da psicologia também, para garantir aí essa integridade, essa recuperação aí dessas vítimas, porque o dano psicológico é muito grande, né? E existem várias formas dessas violências psicológicas, inclusive o que se é denominado como a violência vicária, que é utilizar dos filhos para atingir a mãe, para manipular a mãe. Não cumprir os combinados em relação à convivência, ameaçar os próprios, de fazer mal aos filhos só para atormentar aquela mãe, porque às vezes a mãe preza muito mais pela integridade dos filhos do que pela própria, né? Ela suporta qualquer coisa na relação, mas quando começa a atingir os filhos é quando elas costumam buscar ajuda e isso não está certo, né? Porque aí o ciclo já está muito avançado e é muito perigoso, né? A gente vê, não é raro, a gente vê muito comum de feminicídio e logo depois suicídio, né? E às vezes até os filhos estão envolvidos ou presenciando e ficam com essas marcas aí o resto da vida. Exatamente. Doutora, e em relação às medidas protetivas, eu queria que você falasse um pouco quais são as principais medidas protetivas estabelecidas na Lei Maria da Penha e como fazer ali para você conseguir uma medida dessa ao sofrer essa violência, para onde ir, né? A gente vai falar sobre tudo aqui ao longo do nosso programa. Vamos falar, são muitas informações. Só para concluir, em relação às violências, né? Além da violência psicológica, tem a violência moral, que é descredibilizar aquela mulher enquanto ao seu caráter, né, para os outros, perante a sociedade.
você me trai, você isso, você aquilo, e, enfim, tudo isso é violência moral que afeta, né, a honra subjetiva e objetiva daquela mulher. E tem também a violência sexual, né, que pode ser além das práticas sem o consentimento da mulher, que acontece, né, que se configura o estupro. Tem também de obrigar a utilizar algum método contraceptivo ou a não utilizar, assim, porque tudo isso tem que ser conversado. E no momento que fere a vontade e as decisões da mulher em relação à sua sexualidade, isso já é uma violência sexual, né? Sim. Além disso, a patrimonial, que a gente liga muito com o direito de família em relação à partilha dos bens, quando se envolve e se constitui empresas, né, entre casais. Sim. Às vezes que estão em união estável há muito tempo, constitui empresa e aí separa, ele fica com a empresa, não repassa lucros. Sim. Isso é uma violência patrimonial e poderia dar milhões de exemplos aqui. Mas é muito importante essa informação, a importância da divulgação. E a gente conversa muito aqui também sobre essa questão da mulher, ela não ter essa educação financeira, esse hábito de estar atenta à questão da movimentação do dinheiro ali, do patrimônio da sua família, do casal. E por vezes ela é bastante prejudicada em relação a isso, quase sempre, ao final da relação. E ela, às vezes, não sabe nem quanto é que tem numa conta, a movimentação da empresa. Já tive casos de mulheres que não sabiam nem o nome da empresa, o registro, trabalhavam há anos ao lado do seu companheiro, como se fosse realmente um empregado, um funcionário, e ao final da relação não levam nada. Porque muitas vezes nós sabemos que tem ali a fraude, a partilha, existe um desvio daquela verba, uma omissão. E quase sempre, doutora Tereza, a gente vê que essas violências estão associadas à psicológica, não é isso? A moral, por exemplo, não é? Exato, elas se interligam muito. Pois é. E a institucional, a processual, você considera também como sendo... Porque a gente vê que a mulher, muitas vezes, ela é prejudicada ali no processo de guarda, por exemplo. Você considera que essa violência também é uma violência doméstica ou não? É um outro tipo de violência? É um outro tipo de violência. Outro tipo. É outro. A institucional é das instituições de ficar revitimizando a vítima, de ter que narrar novamente os fatos. É para a delegada, é para escrivão, é na hora de fazer o exame de corpo de delito. E tudo isso tem que ser reduzido ao máximo, né? Sim. A escuta tem que ser qualificada, tem que ser atendido por equipes especializadas no atendimento à mulher. Que eu já recebi essa pergunta. Por isso que eu quis trazer aqui para o nosso telespectador. Então mas é contra a mulher, né? E são violências que realmente tem que ser apuradas. Atentas. E vamos falar agora das medidas protetivas. Em relação às medidas protetivas, o que pouco se é difundido é que a Lei Maria da Penha, ela prevê medidas específicas tanto para o agressor como para a vítima, certo? Para o agressor, as mais comuns, né, o afastamento do lar, a proibição de frequentar determinados lugares, né, que são os locais de trabalho da vítima, de convivência da vítima. Ele geralmente tem essa medida de afastamento de tantos metros de distância daqueles lugares onde ela costuma frequentar. Não só do lar, né, mas também de outros lugares. Há medida de proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio ou por terceira pessoa. E dos familiares também, né, que às vezes engloba. Restrição ou suspensão de porte de arma. Tem várias medidas ali que vai depender do caso específico ali, da necessidade. Certo. Né? E no caso, essas medidas, elas são fixadas ali já pelo juiz? Como é que funciona em relação a isso? Ou se o advogado pode pedir determinadas medidas já? Como é que funciona para o nosso telespectador entender? Pronto, aí essas medidas, né, que são tanto para o agressor como tem as para a vítima, que são outras medidas mais específicas que eu logo mais vou falar. Certo. Na existência de qualquer tipo de violência doméstica, a vítima, ela pode, por vários meios, conseguir essas medidas, né? Vai depender aí da escolha mesmo, né? Porque você pode, como vítima, buscar a defensoria pública, independentemente aí se você é vulnerável na questão financeira, porque só de ser vítima de violência doméstica você já é considerada vulnerável para a defensoria ali atender. Exatamente. Não é isso, doutora? Isso. E tem também a questão do Ministério Público. Você pode se dirigir ao Ministério Público e você também pode, na própria delegacia, pedir para a delegada. E
caso queira ali um acompanhamento mais especializado, específico, busque uma advogada aí da sua confiança, especialista em direito de família, porque você vai precisar também resolver essa parte, não só da criminal, né? Tem que ter aí a regulamentação da guarda, convivência dos filhos, tem que se buscar aí a dissolução dessa união estável ou o divórcio, né? Inclusive, a gente vê muitos profissionais que atuam no direito das famílias hoje, como você, não é, doutora Tereza, que se especializam na questão da violência doméstica, porque uma mulher que sofre violência, uma mulher que ela vem passando por essa situação há muito tempo, ela quer resolver tudo. É isso, quando ela cria coragem de denunciar, e aí eu também queria que você falasse um pouco sobre isso, quando ela cria essa coragem, quando ela... porque a gente sabe o quanto que é difícil para uma mulher denunciar, por vezes, não é? Por vários fatores, por causa dos filhos, por dependência financeira, pela questão do medo, pela questão de acreditar na recuperação ainda do parceiro, quando, por exemplo, existe álcool envolvido, drogas, então ela sempre acha, não, foi uma situação pontual, ele vai mudar, ele vai melhorar, e ela acaba não denunciando, não é isso? Então essa mulher, quando ela cria coragem, que ela tem uma rede de apoio muito bacana, que a gente já conversou sobre isso aqui também, ela quer resolver tudo, ela quer entrar com divórcio, ela quer regulamentar a guarda dos filhos, a pensão e o direito de convivência, não é isso? A senhora que tem, você que tem esse, me permita chamá-la assim, minha amiga querida, você que tem aí essa experiência nos dois direitos em sua prática diária de profissão, não é isso, doutora Tereza? É exatamente isso, né? E o ideal é sempre ter também essa rede de apoio, né? Porque tem que ter uma amiga, tem que ter alguma... E tudo tem que ser muito bem conversado, né? Ela não pode expor. Eu já peguei, nossa, cliente com medo de me ligar porque o celular tá clonado, né? O ex vê tudo que ela digita, tudo que ela faz. É muito complexo, mas você tem que buscar orientação jurídica especializada. Você vai encontrar um jeito de encontrar essa orientação. E no momento mais adequado, será... Porque, assim, a medida protetiva, ela em até 48 horas é deferida. Aqui no Piauí, em 24 horas a gente consegue uma medida. E aí é só conversar lá na central de mandados com o oficial para cumprir, para tirar um agressor de dentro de casa. Sim. E ele já vai acompanhado da guarda da Lei Maria da Penha. Então, assim, é toda uma logística, né, para poder preservar mesmo a integridade física e mental. Às vezes a mulher, ela sabe... Mas você já conversou com ele? Você já... A maioria dos casos, doutora Tereza, são pedidos na própria delegacia, ou seja, de lá encaminhado para o juiz fixar essas medidas. A maioria dos casos são assim aqui em Teresina? Eu acredito que eram mais assim. Sim. E que hoje em dia, apenas quando existe a situação de flagrante, né, que já tem a prisão, aí já está lá na delegacia e é encaminhada para a especializada para poder fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. Sim. Mas hoje em dia, não precisa mais nem de boletim de ocorrência. Basta chega... por exemplo, né, chegando-se lá no escritório apenas com a narrativa fática, né, bem delineada, pronto. A gente fala para o juiz e o próprio juiz ele já diz, de acordo com os fatos narrados, evidencia-se a iminente perigo de vida e tal, e concede. Excelente. Concede em 24 horas. Ah, ótimo.